leitores, tudo bem com vocês? E hoje eu vim fazer mais um episódio do nosso quadro, né? Vamos conversar? E hoje a gente vai falar um pouquinho do tema quando não ler um livro, né? Quando não ler um determinado livro. E também falar um pouquinho sobre o nosso tempo de leitura, né? Cada um tem o seu tempo de leitura, então vem comigo. Pessoal, como é que vocês estão? Então eu vim conversar um pouquinho sobre um tema que está muito presente na minha vida agora, um tema que aconteceu comigo depois da cirurgia. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, meu nome é Kathleen e se você ainda não sabe, eu fiz uma cirurgia dia 1º de novembro. Vou conversar um pouquinho rapidinho com vocês sobre essa cirurgia, só para vocês terem uma ideia do porquê depois esse tema, né, do tipo, quando não ler um livro, por que não ler um determinado livro em determinado momento, e respeitar o seu tempo de leitura, e respeitar o seu tempo de leitura, tem sido coisas que estão assim mais presentes na minha cabeça. Então, no dia 1º de novembro eu fiz uma cirurgia de endometriose. E a endometriose é quando as células do endométrio são encontradas fora do útero. Então, a endometriose ela afeta outros órgãos ali na região pélvica. No meu caso, tinha um pouquinho ali no intestino, né, do lado de fora do intestino, um pouquinho nos meus ovários, principalmente no ovário esquerdo, tinha um pouquinho nas trompas, do lado de fora do útero, um pouquinho do lado de fora da vagina. Então, assim, como vocês podem ver, afeta vários outros órgãos, porque na endometriose as células, ao invés dessas células inflamadas irem embora por causa de algum motivo, a médica me informou que a medicina ainda não sabe o motivo, né, o porquê que essas células não saem com a menstruação. Elas ficam ali no corpo da mulher que tem endometriose e elas vão, devido a gente ficar sentado ou em pé, a própria gravidade deposita essas células em algum lugar e deposita em algum lugar do corpo humano. Então, basicamente é isso que eu tenho, endometriose, e eu tive que fazer a cirurgia, porque o meu caso já estava bem avançado. A doutora me explicou que 80% das mulheres que têm endometriose, quando você descobre bem jovenzinha ou bem cedo, né, no começo da inflamação, no começo da história, do histórico da doença, você consegue tratar 80% das vezes fazendo suspensão da menstruação, você consegue tratar fazendo dieta, fazendo exercício físico, tudo isso faz parte. Mas no meu caso já tinha afetado ali alguns dos outros órgãos, e aí depois que já afeta alguns outros órgãos, o único jeito mesmo é fazendo cirurgia para retirar aquelas células que estão ali afetando aqueles outros órgãos, para poder você ter uma vida saudável, para não ficar afetando. No meu caso eu sentia muito o intestino, mas graças a Deus não precisei mexer no intestino, foi só mesmo uma raspagem ali. Eu falo raspagem, mas eu não sou médica, então assim, gente, não sei o termo médico correto para isso, mas o que eu entendo é que durante a cirurgia a médica vai lá e raspa e retira ali aquelas células que não são parte daquele órgão, que são endometriose, né, células de endometriose, ela retira ali, ela suga, raspa, não sei a palavra certa, desses órgãos. E aí, por mais que a minha cirurgia tenha sido uma cirurgia por vídeo, que a doutora faz só uns pequenos cortezinhos assim na barriga, são 3 cortezinhos e um corte no umbigo, e ali ela põe a câmera e ela vai fazendo pelo vídeo ali, olhando na câmera. E eu assisti no Instagram dela uma partezinha de uma outra cirurgia antes de eu operar, assim, porque ela postou tipo um Reels, um Story, sei lá. Então ela vai olhando ali, né, na tela e vai por vídeo tirando aquelas células ali que não deveriam estar ali, ela vai limpando ali aqueles órgãos. Então, por mais que por vídeo os cortes visíveis sejam pequenos, eu tirei muita doença de outros órgãos, então mexeu muito, mexeu com o meu intestino, mexeu com o meu ovário esquerdo, mexeu com o meu útero, mexeu com muita coisa. Então, assim, visivelmente, quando eu olho, por exemplo, na minha barriga, tem um cortezinho pequenininho aqui, outro pequenininho aqui, outro pequenininho aqui, outro no umbigo, mas por dentro mexeu muito. Inicialmente ela tinha dado uma previsão de 45 dias de repouso, mas aí acabou sendo 60 dias de repouso. Então assim, ainda não acabou, né, o dia 60 é dia 1º de janeiro.
E por isso eu tenho sentido muita falta de energia. E ela falou que é normal isso. Ela até passou uma vitamina, óbvio, né? A médica vai cuidando, vai passando bastante remédio, mas ela falou que isso é normal porque o meu corpo tá focando as minhas energias em cicatrizar tudo aquilo que ela mexeu por dentro, né? Por dentro tem um processo muito grande de cicatrização. A gente não vê, então de fora parece que tipo, eu tô bem, eu tô falando com vocês, eu tô gravando vídeo agora que eu posso falar livremente, porque no começo eu não podia, eu tive que parar de dar aula, porque no começo a gente não pode falar muito para poder não dar gases na questão da cirurgia e tal, porque o gases ele incha o intestino e tinha mexido um pouquinho ali no meu intestino, aí ele incha os órgãos ali, aí tipo encosta tipo o intestino num outro órgão, aí dá umas fisgadas assim, as fisgadas doem. Então assim, o começo eu tinha que ficar mais em silêncio mesmo, e também, gente, nos primeiros 15 dias era tanto remédio de pós-operatório, era tipo uns 3 ou 4 antibióticos, anti-inflamatório, aí remédio pro fígado pra você não passar mal porque você tá tomando um monte de antibiótico forte, aí é remédio para o estômago, para poder o seu estômago não passar mal com os remédios que você tá passando, que você tá tomando, e vitamina, não sei o que lá. Agora eu tô só tomando vitamina e um remédio pro estômago para não dar gases. Estômago e intestino para não dar gases. Então, assim, diminuiu bastante, mas ainda não tem muita energia, e a doutora disse que isso é normal. E aí, como que aconteceu o processo das leituras? Em novembro, os primeiros 15 dias eu realmente não li, mas aí depois dos primeiros 15 dias eu comecei a ler o livro do Mac, né, o The Secret Life of Mac, e consegui ler ele todo em novembro. Eu tava assim, não tava lendo horas e horas e horas por dia, mas eu conseguia ficar ali tranquilo e lia um pouco. Mas a questão do que eu queria conversar com vocês hoje é que nessa fase agora, eu tô me sentindo muito sensível com alguns temas. Por exemplo, o tema de doença pra mim, eu não quero ler, eu não quero saber, eu não quero falar. Temas assim de muito sofrimento, pessoas que ficam sofrendo, sabe? Eu também não quero ler sobre sofrimento agora. Por isso que o livro do Mac eu li rapidinho, porque é um livro fofolete, é um livro de romance, é um livro que tem ali uma parte cômica. O Mac é muito engraçado, do jeito que ele é um gato arrogante ali, que acha que só ele sabe cuidar dos humanos, que os humanos não sabem cuidar da própria vida. Então isso me alegrou. Eu tava precisando, e ainda sinto que eu estou precisando de coisas positivas. E é aí que isso começou a passar na minha cabeça, porque assim, eu tô aqui com o canal e o meu foco no canal é sempre promover a leitura, né? Tipo assim, não, a leitura ela é importante, nós temos que ler mesmo, a gente tem que se informar, criar o hábito de ler um pouquinho, nem que seja um pouquinho todos os dias, sempre ter um livro ali à mão para ler. E isso eu ainda tenho essa opinião. Porém, eu comecei a pensar assim, gente, mas será que não é o momento, por exemplo, de eu desacelerar as leituras? Será que não é o momento de eu respeitar a situação psíquica e física que eu tô passando? Porque além do físico, além de ter mexido no físico, né, na cirurgia, eu acabei ficando assim, com o emocional um pouco abalado. Eu não quero ficar falando de gente doente, eu não quero ficar falando de doença, eu acabei de cuidar da minha doença, entendeu? Tipo assim, não quero ler um livro em que as pessoas estão, tipo, doentes e sofrendo e passando por sabe, não tô psicologicamente, eu não tô com estruturas para esse tipo de leitura. Só que o que aconteceu? Em novembro, o livro de novembro do Desafio Volta ao Mundo em 50 livros, que é o livro da Austrália, é O Caminho Estreito para os Confins do Norte. E, gente, o personagem principal, ele vai pra guerra, né? Ele é um australiano, ele vai pra guerra que tá tendo ali na Ásia, no Japão. Ele acaba prisioneiro de guerra e vai, como prisioneiro de guerra, passar, assim, por cada situação. Gente, eu não li o livro todo, eu tô na página 170 e pouco, se eu não me engano, mas, assim, até a parte que eu li, tinha muita gente no campo de concentração morrendo de tuberculose, de disenteria, morrendo de fome, passando fome, tipo, literalmente morrendo de fome mesmo. E aí os guardas japoneses tratando aquele povo mal, e aquilo foi me dando uma angústia, foi, sabe, me deixando desgastada emocionalmente, e eu já tava desgastada, já tava num momento mais delicado. Aí eu comecei a deixar o livro de lado, sem contar que o personagem principal, não sei se é por causa
da época. Acho que nada de desculpa, mas o personagem principal é mulherengo, ele tem uma noiva, mas tá com outra, e isso também já me dá um ódio, porque se eu tenho uma coisa que eu tenho um ranço, é de personagem que trai personagem, e aí isso já foi se agravando o problema de já ser um livro que todo mundo sofre ali pra caramba, e quando foi chegando no meu limite eu parei. E aí que eu comecei a pensar, será que tem livros que a gente não deve ler? Ou será que tem livros que em determinados momentos a gente não deve ler? E aí, conforme foram passando os dias, eu pensei assim, não, tem sim. Eu acho que tem momentos na nossa vida que alguns livros não se encaixam, e eu acho que é isso que aconteceu comigo. E aí vocês me falem aí nos comentários o que vocês acham sobre isso, sabe? Já aconteceu isso com vocês? Vocês estarem num momento da vida de vocês que por mais que vocês achem que o livro foi bem escrito. O livro que eu tava lendo, né, o Caminho Estreito para os Confins do Norte, é um livro bem escrito. O autor explica no começo do livro a ideia que ele teve, o porquê que ele começou a escrever aquele livro. Eu achei a ideia dele brilhante. Ele conta a história do avô, ele romancia um pouco a história do avô, mas o avô realmente era um soldado, era um médico que serviu como soldado pro exército australiano lá no Japão e tal. Então, assim, a ideia foi muito bacana, o livro é bem escrito, mas eu não tava na vibe, eu não tava no momento, sabe? Aí eu falei assim, vou largar esse livro e vou pegar um livro fofolete de Natal. Aí eu peguei os 7 Dias Juntos, que na capa, a capa dele é uma capa, assim, de Natal, vou deixar aqui pra vocês, e eu falei assim, vou ler esse livro aqui, vai ser fofolete de Natal, a família vai passar o Natal junto, e vai ser legal, vai dar aquele quentinho no coração, gente. Não podia estar mais enganado, pelo menos não do começo do livro. Eu comecei a ler o livro, daí de cara, a mãe da personagem principal tem câncer, daí eu já falei assim, ai meu Deus, eu não quero ler sobre doença agora, não quero. Vou insistir um pouquinho no livro. Aí a personagem principal é médica e estava na África fazendo voluntariado, cuidando de uns doentes em 2015. Então não tinha pandemia ainda, né, do Covid, mas ela estava lá na África cuidando de pacientes de uma epidemia que tinha lá na África, e aí ela ia voltar para casa e ela tinha que ficar 7 dias de confinamento com a família. Ela a irmã, o pai e a mãe vão ter que passar 7 dias juntos, confinados. Essa é a premissa do livro, por causa dela, porque ela tá voltando na África e lá tinha uma epidemia, né? Então já tá ela lá, a personagem principal no meio da doença lá. Daí eu falei assim, ai meu Deus, não era isso que eu queria ler. E insisti mais um pouquinho, aí a personagem volta, aí o pai dela recebe um e-mail que tem um filho fora do casamento e o filho tá vindo pra tentar conhecer ele. Eu falei assim, gente, que desastre é esse negócio. Cadê o livro fofolete de Natal? Aí eu fechei o livro e falei assim, vou deixar pra lá. E aí, eu achei uma promoção bem bacana do livro A Garota do Lago na Amazon, tava R$ 8,90. Eu falei assim, é um livro de detetive, né? Tipo assim, é um crime que acontece e aí vão investigar o crime. Eu falei assim, vou comprar e aí quando eu tiver na vibe eu vou ler. Só que aí o livro chegou aqui em casa, eu já tava com meio ovo virado com os outros 2 livros, aí eu falei assim, vou dar uma chance pra esse aqui, até porque, assim, eu já sei que a menina tá morta, vou ler sobre a investigação. E, gente, tá fluindo. Eu tô lendo esse livro quase todos os dias e a leitura tá fluindo. Por quê? Porque o livro, ele é instigante, ele não fala, não tem gente, tipo assim, doente, nem morrendo, nem sofrimento. Ele fala da jornalista que foi lá pra Summit Lake, que é o nome da cidadezinha que a menina foi assassinada, e essa jornalista tá investigando, ela tá falando com os vizinhos, tá falando com os conhecidos, e o livro vai e volta também pro passado e mostra algumas cenas da vida da personagem principal, que é a garota que foi assassinada. Então, assim, tá muito interessante porque não tem, assim, né, o livro já começa com o crime acontece, e aí o restante do livro é a investigação, então não está me afetando tanto, assim, não tá me deixando, sabe, angustiada ou nervosa, e era isso que eu queria conversar com vocês, sabe, tipo, se respeitem, porque aí o que eu fiz? Quando eu comecei a ficar angustiada com os outros livros, eu falei assim, não vou continuar angustiada, eu tô no meio de um tratamento, eu tô no meio de uma recuperação, eu quero coisas felizes. Aí eu comecei a só assistir televisão. E aí eu descobri um canal da Cecília, vou deixar o link pra vocês aqui na descrição do vídeo. É um canal em inglês, a Cecília fala em inglês lá.
A Cecília mora em Svalbard, uma ilhazinha pequenininha perto do Polo Norte. É uma ilha que pertence hoje em dia à Noruega, mas é longe da Noruega, é tipo bem perto do Polo Norte. Ela mora na cidadezinha de Longyearbyen e lá é bem assim, cara de Polo Norte mesmo, tem 2.500 habitantes só. E, gente, o canal dela é de uma mágica. O local é tão lindo que eu falei assim, gente, a leitura hoje tá me deixando angustiada, não tá me fazendo bem. E eu sou da seguinte opinião de que as pessoas deveriam ler, as pessoas deveriam ser leitoras, mas eu acho que quando elas estão lendo, a leitura tem que ser prazerosa, entendeu? Então, assim, não estava sendo prazeroso ler aqueles livros que eu tinha pegado. Eu dei azar de calhar dos livros que eu peguei logo depois do livro do Mac, né, do The Secret Life of Mac, não terem sido felizes, livros assim, com histórias felizes, né, que é o que eu tava precisando. Daí eu peguei e deixei os livros um pouco de lado e comecei a focar na televisão, a ver o canal dela, e o canal dela me encantou pela beleza do lugar. O lugar é lindo demais, gente, é demais, assim. Tem urso polar lá, ela tem um cachorrinho, assim, o Grimm, que é a coisa mais fofolete do mundo. Então, assim, eu acabei mudando o meu foco da leitura para um canal que ia me deixar feliz, tranquila e serena, que era o que eu precisava, para eu me recuperar, porque eu perdi muito peso depois da cirurgia, eu perdi 9 quilos. Eu acho que, sei lá, desde que eu tinha 18 anos eu não pesava, tipo, eu tava pesando 49 quilos no começo. Eu fiz, a última vez que eu fui na nutricionista tem 10 dias, e 10 dias atrás eu tava pesando 49 quilos, e o meu peso antes da cirurgia era 58. Né, tipo assim, e eu sou baixinha, então eu era meio gordinha, e agora eu tô assim, ó, meus ossinhos aparecendo e tudo mais, daí tô focando em me recuperar, subir um pouco o meu peso, eu preciso voltar para mais ou menos 52 quilos, então assim, nesse momento não é a vibe, e aí eu queria conversar com vocês, eu gosto desse quadro que eu criei aqui no canal, né, do Vamos Conversar, porque eu posso ser um pouco mais transparente, eu posso falar um pouquinho mais da minha vida, do que eu me sinto confortável de falar, e também de fazer o paralelo com a leitura, do porquê que isso que aconteceu na minha vida tá atrapalhando ou ajudando o meu processo como leitora, né? E eu queria saber se já aconteceu com vocês, de tipo, tá acontecendo às vezes alguma coisa, vocês não precisam contar o que aconteceu na vida de vocês, mas se já aconteceu de vocês serem muito assíduos e acontecer alguma coisa e aí vocês ficaram assim, ai, não tô muito, sabe, com vontade de ler e tal, mas ainda com aquele amor pelos livros, porque eu ainda amo os livros, eu ainda tô comprando livro, eu ainda tô ganhando muito livro, eu ainda tô planejando muito livro e muito vídeo aqui pro canal, então assim, eu não deixei de ser leitora, eu só comecei vários livros que não estão na minha vibe hoje, e aí também tem a questão do tempo de leitura, né, de respeitar o seu tempo de leitura. Existem leitores que leem muito rápido. Eu, particularmente, não sou uma leitora que lê rápido. Eu tento ler todos os dias, né? Nessa época de recuperação aí eu não li todos os dias por causa do que eu expliquei. Mas antes eu tinha o hábito de ler pelo menos de 30 a 1 hora todos os dias, mas tinha dias que eu lia 2 horas, 3 horas, tinha dias que eu lia mais porque eu tinha mais tempo, tinha dias que eu lia menos, mas eu lia todos os dias de segunda a sexta. Sábado e domingo que era mais difícil de eu conseguir ler, pelo tumultozinho do final de semana. Mas eu não me considero uma leitora que lê rápido. Quando eu tô lendo, eu sinto que eu demoro um pouco para passar de uma página para outra e tal. Eu acho que é porque eu gosto de focar, eu gosto de absorver ali as informações, eu gosto de grifar. Eu grifo muito, porque a maioria das vezes, quando eu termino de ler um livro, eu volto e eu leio só o que eu marquei. Eu não leio o livro todo de novo, né? Eu, tipo assim, eu marquei umas 20 frases ou umas 20 passagens. Eu termino o livro e leio aquelas passagens de novo. E daí eu refresca na minha memória aquela história. Então, assim, eu demoro porque eu grifo, eu risco, eu marco, eu converso com o livro, eu coloco minha opinião, eu coloco frases ali. E mesmo quando eu não grifo nada, quando eu tô só lendo, eu sinto que eu leio um pouco mais devagar, mas esse é o meu tempo de leitura. Eu não sou aquela pessoa que só lê assim, ó, tipo, zup, zup. Tem umas pessoas que leem muito rápido e mesmo elas lendo muito rápido, elas absorvem a informação. Eu leio com muita constância, eu leio com muita frequência, mas eu sinto que eu leio devagar cada página.
E aí eu também queria perguntar para vocês, como que é essa questão do tempo de leitura para vocês? Vocês respeitam o tempo de leitura de vocês? No sentido que eu leio mais devagar e eu já aprendi eu já aceitei. Eu já aprendi que eu tenho que respeitar o meu tempo de leitura, porque se eu não ler no meu ritmo, eu não vou entender o livro, eu não vou entender a história e eu não vou absorver e aquilo não vai acrescentar. E eu acho que o livro sempre tem que acrescentar, sabe? Mesmo quando eu não gosto do livro, aquilo acrescenta no sentido de que me ajuda a formar opinião. Igual, eu não gostei do livro tal, por isso, isso e isso. Tipo, me ajudou ali a ter um senso crítico, sabe? Então, pra mim, sempre acrescenta. Mas pra acrescentar, eu preciso respeitar o meu tempo de leitura, que é um pouquinho mais devagar do que eu acho que a maioria dos outros leitores, sabe? Eu leio mais devagar. Mas é isso aí, tá tudo bem, sabe? Pra mim, hoje tá tudo bem. Eu lembro que quando eu comecei o canal, eu queria postar, tipo, eu quero postar sempre, eu quero postar todo dia. E aí eu queria ler rápido, aí eu comecei a ler um monte de coisa, e eu, tipo assim, gente, mas não lembro de nada que eu li. E aí eu vi que não era esse o objetivo, sabe? Então eu prefiro postar uma vez por semana ou duas. O meu objetivo é postar 2 vezes, quarta e sábado. Meu objetivo é postar sempre na quarta, 12:30, sábado, 12:30. Mas eu preciso respeitar também o meu tempo de leitura, sabe? Então eu tento gravar vídeos adiantados para sempre ter conteúdo aqui no canal para vocês, mas eu já aprendi que, cara, comigo vai ter que ser assim, eu vou ter que ler mais horas no dia para poder criar aquela quantidade de conteúdo. Mas como que é pra vocês? Você é um leitor que lê rápido e absorve tudo? Você lê rápido e aí esquece tudo? Você é um leitor como eu, lê um pouco mais devagar, mas lê todos os dias? Então você lê muitos livros porque você lê com frequência, não necessariamente porque você lê muito rápido, né? Ou você é um leitor que lê muito rápido e lê todos os dias, e daí você bate tipo 10 livros no mês, 15 livros no mês. Meu sonho, mas o máximo que eu já consegui ler foram 4 livros no mesmo mês, assim, tipo livros de 200 e poucas páginas. Eu nunca passei ali dos 4 livros lidos, não, mas eu já aprendi que é o meu tempo de leitura, eu preciso respeitar, sabe? Até porque eu também trabalho fora, eu dou aula, então assim, grande parte do meu dia é dando aula, né? E aí a leitura, ela vem quando eu não tô nem dando aula, nem arrumando casa. Agora, por causa da cirurgia, eu tô de férias da arrumação de casa, eu não posso ainda. A doutora me liberou pra algumas coisas, mas não me liberou pra varrer, nem passar pano, nem agachar, nem levantar peso, ainda não posso pegar peso. Então, assim, eu tô aí num período de férias da arrumação de casa, mas quem arruma aqui em casa sou eu. Então, quando eu não tô cuidando da casa ou trabalhando, aí eu pego o livro pra ler. Mas é isso, eu queria saber de vocês, deixem aí no comentário o que vocês acham sobre esse assunto, o que já aconteceu, se vocês já sentiram isso ou não, se vocês já entraram. Eu nunca tive, depois que eu voltei a ser uma leitora ativa, porque assim, se você ainda não assistiu o meu vídeo de apresentação, eu lia muito quando eu era criança e adolescente, e aí quando eu ganhei meu primeiro computador e eu comecei a usar a internet, eu deixei de ser leitora. Mas depois que eu fiquei adulta, que eu voltei a ser uma leitora ativa, eu nunca entrei assim numa ressaca literária, tipo assim, nunca mais, não quero ler livro nenhum e tal. Eu não considero que agora, nessa época da cirurgia, eu não considero que eu tava de ressaca. Tanto que eu tava tentando ler todos os dias, mas eu tava trocando, eu tô com uns 7 livros assim em andamento, sabe? Por quê? Porque eu tava trocando, porque eu queria ler, eu não tava de ressaca no sentido de que, não quero ler nada, né? Tirando uns dias que eu fiquei só focando no YouTube, eu tava buscando um livro que ia trazer um assunto que ia me deixar confortável nessa época, mas eu não acho que eu entrei assim, numa ressaca do tipo, nunca mais quero ler, odeio ler, não. Eu ainda tava assim, não, eu quero ler, mas o problema agora é que eu não quero ler este livro, porque este livro tá falando de um assunto que tá me fazendo mal, psicologicamente falando, sabe? E vocês já entraram em ressaca literária? Ou vocês só têm essa coisa de trocar de livro, igual eu tava fazendo, trocar de livro pra poder achar um livro que é um assunto que vai te fazer bem, assim? Me contem, falem aqui nos comentários, vamos conversar. E a gente vai continuar falando sobre livros, literatura, assuntos relacionados nos próximos vídeos. Tchau!